terça-feira nos traz com o título Renovados em Conhecimento. E nós vamos considerar aqui os versículos seguintes, os versículos 7 a 11. Vou pedir que a produção coloque para nós e vamos ler esses versos que dizem assim: Ora, nessas mesmas coisas andastes, vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem incircuncisão, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui Paulo então vai continuar o seu raciocínio. Estas palavras, irmãos, especialmente aqui do verso 7, olha, lembram que vocês já estavam até a cabeça metidos nesse tipo de vida, mas isso passou. Isso foi no outro tempo, isso já não é mais a realidade de vocês. Ele então vai iniciar o verso 8, marcando uma mudança decisiva de um estilo de vida que caminhava para a morte, para um estilo de vida que caminha para a eternidade, quando ele diz, agora porém. No grego, diz aqui o autor, no comentário abaixo aqui da pergunta 3, o termo agora, ele traz a ideia de ênfase. Então, Paulo está introduzindo aqui uma ênfase. Agora que vocês ressuscitaram com Cristo e já estão buscando as coisas do alto, a vida de vocês deve ser muito diferente do que era a vida anterior. É isso que Paulo está dizendo. E depois de terem mortificado, ou seja, a expressão aqui, não é? Depois de vocês terem, diz a lição, traz aqui essa compreensão, depois de vocês terem mortificado tudo aquilo que pertence, que é o início do verso 5, fazei morrer a vossa natureza, depois de terem mortificado, agora então abandonem estas coisas. E aqui, irmãos, é muito interessante como Paulo usa essa ideia que ele introduziu no versículo 5, ele retoma, não é? Essa questão de fazer morrer a vossa natureza, retomando então o que nós consideramos, introduzido agora pelo verso 8, Paulo sabia e tem compreensão de que nós não temos poder para matar a nossa natureza de pecado. Isso é obra da graça de Cristo, do Espírito Santo no nosso coração. Mas quando nós optamos em permanecer em Cristo, quando nós escolhemos, João 15, a permanência em Cristo, nós então, pela graça de Cristo, pelo poder de Cristo em nós, esta natureza pecaminosa, ela fica submissa, ela fica sujeita à natureza espiritual. Nós não deixamos de ter uma natureza corrompida, pecaminosa, não migramos de um estado de pecabilidade para impecabilidade, não agora, isso só vai ocorrer na volta de Cristo, quando o que é corrupto deixará de ser corrupto e vai assumir uma incorruptibilidade. Mas enquanto nós vivemos, vamos viver com essa natureza pecaminosa. Gálatas 5 trata desse assunto também. Então, quando Paulo diz, façam morrer, ele agora usa uma figura de linguagem, o despojai-vos, o despistes e o revestistes, que nós vamos considerar agora nessa lição. Então, tanto a ira quanto a indignação, elas exaltam aqui a reação de Deus e a reação de Cristo em relação ao pecado. Os verbos que Paulo usa para descrever a transformação da velha vida, o velho estilo de vida, ou a velha natureza para a nova natureza, ou o velho estilo de vida para o novo estilo de vida, faz alusão a vestimentas, irmãos. Então aqui, o despojai-vos, que seria entendido aqui, ou fortalecendo o fazei morrer, e exemplificado em vos despistes do velho homem, do verso 9, e vos revestistes do novo homem, no verso 10. Então, estas metáforas, elas ilustram a conversão e suas consequências. O que Paulo está querendo dizer, o que ele chama de novo homem, ou seja, de nova criatura, lembra-se lá de 2 Coríntios 5, 21, quem está em Cristo é nova criatura, nós somos renovados, nós passamos por uma renovação. Olha que compreensão interessante do apóstolo usando uma mentalidade. É como se nós tirássemos as velhas roupas da pecaminosidade. Em alguns casos é isso mesmo, até o estilo de se vestir
nosso muda quando nós aceitamos a Cristo, mas o assunto aqui não é roupa, não é estilo de roupa, mas isso também acontece, uma mudança também acontece nesse estilo, né? Mas o que Cristo está nos ajudando a entender é que Paulo chama as pessoas que vivem segundo as coisas que não são do céu, que são aqui da terra, ele chama de velho homem, velha natureza, velha criatura. E as pessoas que têm, portanto, essa velha natureza são estas que vivem no pecado, em suas manifestações, e estão reservadas para a ira de Deus. Em contrapartida, aqueles que vivem de acordo, segundo com as coisas do alto, ele chama de novo homem, nova criatura, pessoas revestidas de uma nova natureza. O contraste entre os dois ainda foi mais acentuado quando ele usa essa ênfase, o verbo despojar e o verbo revestir. Paulo emprega um jogo de palavras aqui, diz o auxiliar do professor, para enfatizar uma importante verdade bíblica. O velho homem estava mergulhado em suas práticas pecaminosas, enquanto o novo homem se renova para um propósito, irmãos, e este propósito está destacado no verso 10. Esse propósito é o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, o qual não pode haver, não há separação em Cristo, pois Cristo é tudo em todos. Que mensagem linda, maravilhosa. Que experiência esse despojar-se, esse desvestir-se, até faltou a palavra aqui. Esse tirar as vestes, vamos mudar aqui para não gaguejar de novo, né? Porque gaguejento não dá. E esse revestir-se, esse tornar a vestir, que coisa linda, maravilhosa. E por que acontece isso? Então, a nossa natureza pecaminosa se torna submissa, sujeita, não é nosso poder, isso é graça de Cristo. A nossa participação é a escolha, exercício da escolha, até isso o Espírito Santo nos orienta, porque é Ele que convence do pecado, da juízo e do juízo da justiça, Ele nos orienta para isso, e quando estamos ligados, conectados com Cristo lá na videira, então esse processo, uma nova vida flui em nós e as coisas passadas ficam, as coisas pecaminosas vão se tornando submissas, sujeitas. E se alguém pecar nesse estado, João na sua carta diz, temos um advogado junto do Pai. E assim, desta maneira, irmãos, nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira.